boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da Nona CETEC. Nessa palestra, o tema abordado será resiliência urbana. Dadas as condições de mudança climática, crescimento das cidades em áreas de risco e falta de planejamento urbano, as cidades sofrem com problemas como inundações, deslizamentos de terra, obras com pouco diálogo com a população e outras diversas questões. Após tais desastres, quais as medidas devem ser tomadas? Qual a função e a importância de um plano diretor nesse quesito? Como cuidar da saúde da população após algum acidente? Essas e outras questões serão abordadas dentro de alguns minutos na palestra de hoje. Para discutir sobre o assunto, contamos com a presença do ex-prefeito da cidade de São Paulo, graduado em Direito e doutorado em Filosofia na Universidade de São Paulo, além de professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Fernando Haddad. Dito isso, chamo ao palco o nosso convidado. Durante a apresentação, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, basta utilizar o código, que também foi colocado nas suas cadeiras. Caso o QR Code não funcione, é só entrar no site. Ao final do evento, selecionaremos algumas perguntas e perguntaremos ao participante. Agora passo a palavra ao palestrante. Um ótimo evento a todos. Boa tarde a todos vocês. Prazer estar aqui. O tema é difícil de abordar porque ele envolve uma dimensão muito grande de aspectos urbanos que precisam ser considerados em conjunto, como, aliás, quase que tudo que se refere à cidade. Você sempre tem que ter uma visão abrangente sobre a cidade para conseguir lidar com o desafio de mantê-la viva e com capacidade de se reinventar a todo instante em função das mudanças sociais e econômicas que são rotineiras na longa duração da vida de uma cidade. Uma cidade ela vai passar por séculos, e é óbvio que, ao longo desse tempo, ela vai ter que se refazer permanentemente. A São Paulo de um século atrás, de 2 séculos atrás, não tem absolutamente nada a ver com a nossa cidade, atualmente. E o desafio está em criar as condições, e, na minha opinião, o poder público tem uma decisiva participação nisso, em criar as condições para que esse processo de reinvenção, de repaginação, seja possível sem criar uma situação de conflitos sociais, de exclusão. Então, o desafio não é simples. O que mantém... Existem múltiplas teorias sobre desenvolvimento urbano, mas a gente sabe que, na modernidade, as cidades elas nasceram, sobretudo, no período do Renascimento, em função do comércio, das finanças, e de uma certa contestação ao poder central, que acabou dando lugar a uma espécie de protocolo entre o poder central e o poder local, poder central representado pelo soberano, poder local representado pelas classes burguesas emergentes, que impôs limites à ação do Estado, por um lado, mas que, do lado do Estado, obrigou a muitas concessões sobre o seu próprio poder e gerou a democracia moderna. A democracia moderna é fruto disso. Então, as cidades elas nasceram da rebeldia contra a ordem estabelecida, nasceram da rebeldia contra a dominação tradicional. Então, elas, por excelência, elas são
o locus da transformação social permanente. É onde acontece a transformação social permanente. E com o que aconteceu no campo, sobretudo a partir de meados do século passado, com a intensa mecanização do campo, as cidades elas são o local de convívio hoje da maioria dos brasileiros. No mundo, 50% da população já vive em cidades, porque a Ásia, o processo de urbanização ainda está não está nos seus estertores, né? Mas no Brasil nós já temos 80% da população, talvez mais, vivendo em centros urbanos. Mesmo desconsiderando as cidades muito pequenas, que podem ser classificadas como umas cidades que têm mais relação com o campo do que com a vida urbana, são cidades de proprietários fundiários, né? Proprietários agrícolas, portanto, que moram na pequena aglomeração urbana, mas não têm vínculo com a vida urbana. Mesmo desconsiderando essa parcela da população, você tem, só a título de exemplo, cerca de 80 milhões de brasileiros, 40% da população, moram em 9 regiões metropolitanas, apenas. Então, você está falando de processos muito dinâmicos, muito fortes, de aglomeração urbana e metropolização da população. Quando a gente fala em desafio da cidade, a gente está falando dessa cidade, desse tipo de fenômeno novo que aconteceu basicamente de meados do século passado para cá. Então, uma intensa metropolização, um esvaziamento do campo muito evidente, fruto, em parte, da mecanização das lavouras, em todos os aspectos, né? Desde de arar a terra até a pulverização de agrotóxicos, que é feito por aviões e tudo mais. Então, você tem às vezes você vê um latifúndio hoje no Brasil, você vê tudo menos gente. Tá? Você não vê gente. Você tem um cara pilotando um trator, ou uma fileira de tratores, e você vê um cara num avião pulverizando. É muito pouca gente para uma produção tão grande. Acho que a última estatística que eu vi nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é de que 3% da população americana morava no campo. Ou seja, você tem força de trabalho envolvida na produção de grãos, de alimentos, hoje é muito pequena. Óbvio que eu estou falando do latifúndio, mas mesmo a agricultura familiar, que ainda é muito importante entre nós, ela também passa por processo de modernização, de maneira que a urbanização ela veio para ficar de uma maneira definitiva. Antigamente se imaginava também que com a facilitação de transportes e comunicações, sobretudo comunicações, a vida urbana fosse deixar de ser tão interessante. Quando surgiu o telefone, as pessoas imaginavam que a interação face a face não ia ser tão importante. E o que se notou é que, com o incremento das comunicações, a interação face a face foi reforçada e não afrouxada, e não diminuída. As pessoas querem estar perto uma das outras, e a comunicação fácil, ela facilita também o encontro. Então, as pessoas, a interação pessoal, a interação presencial, ela é tão importante, ou mais importante hoje, do que quando o telefone foi inventado, ou quando a internet surgiu. Você não tem um substitutivo para a interação presencial, e o fato é que existem enormes vantagens, inclusive economias de escala e de escopo, ao morarmos numa região metropolitana. Tem uma série de eventos que seriam impossíveis numa cidade pequena, né? No campo das artes, por exemplo, é muito notável, né, que para você manter uma orquestra municipal, ou para você manter um corpo estável de baile, de dança, ou você manter grandes arenas, ou você manter centros enormes de convenção. Hoje você tem centros de convenção
é muito rotineiro você ter centros de convenção para 6.000 pessoas, 8.000 pessoas. Em São Paulo, isso some, você nem sabe que existe. Mas você juntar, onde que você vai juntar 10.000 médicos para um congresso? E é muito comum você juntar 10.000 profissionais de uma área para fazer um congresso de uma semana. Isso, em geral, acontece nas grandes manchas urbanas, né? E os congressos não foram substituídos pela comunicação digital, por mais sofisticada que ela seja. Hoje você abre lá um aplicativo no teu computador, você fala com 35 pessoas simultaneamente. E isso não resolve o problema de fazer um congresso. Então, quando você pensa a cidade, o risco que se corre é de imaginar que isso vai funcionar para sempre do mesmo jeito e que você não tem que fazer nada, a não ser não atrapalhar, para que as coisas continuem acontecendo. E não funciona assim. De certa maneira, o poder público tem que se antecipar a determinadas tendências e criar espaço para a inovação, inclusive físico. Inclusive físico. E isso exige, por exemplo, uma coisa que se pensa muito pouco na cidade de São Paulo, que é o estoque de terra. As pessoas precisam entender que a gestão da terra não é uma coisa dispensável para pensar grandes centros urbanos. Quando se pensa, por exemplo, vou citar alguns exemplos para ficar concretizado o que eu estou falando em ideias palpáveis para vocês. Mas quando você pensa, por exemplo, em vender o AMB ou em vender Interlagos, tem uma questão, independentemente da sua opinião, se é certo ou se é errado, não é disso que eu estou falando. Cada um pode ter um ponto de vista a respeito. Mas nós temos que pensar na necessidade ou não de manter um estoque de terra em áreas estratégicas, por várias razões. Porque eu não sei, e ninguém sabe, daqui 50 anos, se um determinado estoque de terra localizado numa porção particular da cidade vai ter que ser repensado para atender outras demandas que vão surgir com o tempo. Quando nós temos 4 centros de convenção aqui, 4 centros de exposição na cidade de São Paulo, né? E ninguém imaginava que haveria necessidade disso até 20 anos atrás. Surgiu o Transamérica, surgiu o Imigrantes, já tinha o AMB, e tem um quarto que eu não estou lembrando onde é. Mas são 4 centros de exposição para uma cidade que é um local de feiras permanentes. Então, se você não adequar os equipamentos públicos para essa determinada finalidade, você pode ter tanto a fuga de feiras da cidade, como você pode ter a morte de um dos centros de exposição em função da concorrência predatória dos demais. E se o poder público não estiver atento a isso, essas coisas podem se perder, não é? Pega o Pátio do Pari. O Pátio do Pari era aquele lugar onde tinha lá 4.000 camelôs, marreteiros ali, que várias gestões atrás foram levados para lá para sair das ruas do Brás. Decidiu-se criar um centro de compras nesse pátio, em substituição à feira aberta. Por quê? Porque tinha uma série de consequências advindas daquela aglomeração que estavam produzindo efeitos deletérios para a cidade. Muitas compras estavam sendo feitas a caminho de São Paulo. Ou seja, alguém percebeu o inconveniente de vir para o Brás, por falta de estacionamento para ônibus, por falta de banheiros públicos em número suficiente, por falta de uma infraestrutura hoteleira barata para que as pessoas pudessem fazer um day uso, né, módico, com preços módicos, porque as pessoas não querem pernoitar. A falta de estacionamentos que abrissem de madrugada, porque os ônibus chegam 2, 3 da manhã, daí a razão de se chamar Feira da Madrugada, o local onde os marreteiros estavam instalados. E aí, o que começou a acontecer? Criaram-se pequenas feiras fora da cidade de São Paulo, a 200 quilômetros de São Paulo, a 150 quilômetros de São Paulo, que estavam capturando a clientela da cidade no caminho para cá. E as pessoas, como, às vezes, comparando o preço, não tinha tanta diferença,
compravam fora da cidade e voltavam para suas regiões. Quando isso foi percebido, se criou um projeto de criar um centro de compras altamente sofisticado aqui, com todas as comodidades, para que as pessoas voltassem a vir para São Paulo, sabendo que o seu ônibus ia ficar estacionado em local seguro, sabendo que eles iam poder descansar num quarto de hotel próximo a um preço compatível com as poucas horas que a pessoa passa, às vezes para tomar um banho, trocar de roupa, e não mais do que isso, não necessariamente pernoitar. Se você não tem um poder público atento a isso, você vai perdendo estamina, você vai perdendo vigor, a cidade vai perdendo impulso. Não é? Outra coisa, uma coisa que é muito recorrente na literatura é quando uma cidade aposta todas as suas fichas num setor. Como o caso clássico que é comentado é de Detroit. Era uma cidade da indústria automobilística. Quando o setor automotivo americano entrou em crise, e parte das plantas migraram, inclusive, para o leste europeu, para o leste asiático, e para o sudoeste asiático, o que aconteceu? A cidade desapareceu, virou uma cidade fantasma. Então, o número de habitantes da cidade caiu a menos da metade, você não tinha emprego, as pessoas estão pelas ruas, o preço dos imóveis caiu barbaramente, os imóveis estão degradados, a infraestrutura, a prefeitura não arrecada o suficiente para manter a infraestrutura, você entra num círculo vicioso do qual você não consegue sair por causa de erros cometidos antes do advento da crise automobilística. Ou seja, a cidade tinha que ter se preparado para a diversidade antes. Depois que aconteceu a crise, sair dela, no caso de uma crise urbana, vocês imaginem o que é. Você reinventar uma cidade depois da degradação. A cidade, portanto, você tem que estar combatendo a degradação da cidade permanentemente. Você tem que estar diversificando as atividades da cidade, atraindo empreendimentos os mais variados, apostando em várias frentes. Um exemplo típico aqui em São Paulo é que as pessoas não acreditam no turismo de São Paulo. E São Paulo está para se tornar o principal polo turístico do país. Por quê? Porque acreditou no turismo. Não é porque, quer dizer, pensou o turismo a partir de outras abordagens que não os cenários paradisíacos do litoral ou das montanhas e tudo mais. Como é que a gente começou a pensar o turismo em São Paulo? Turismo de negócios. Então, eu falava do centro de convenções, da feira da madrugada. Turismo de saúde. São Paulo tem uma saúde de primeiro mundo. As pessoas vêm se operar aqui. Você tem uma rede hoteleira nos hospitais. O hospital é hotel. O hospital não é só centro cirúrgico. O hospital é hotel. A pessoa está se tratando num hotel. Por isso que a gente fala que tem uma hotelaria dentro do hospital. Né? Aliás, o nome tem a mesma origem. Hospital, hotel, é tudo a mesma coisa. É onde você se hospeda. Né? Você se hospeda para curtir a gastronomia da cidade, que é uma forma de turismo. Tem muita gente aqui conhecer as mais de 50 cozinhas que tem em São Paulo. São Paulo tem mais de 50 cozinhas nacionais. Você come comida de onde você quiser aqui. É a maior do mundo. Nenhuma cidade, acho que só Nova York tem o número de cozinhas nacionais que São Paulo tem. Mas você tem medicina aqui de ponta. Você tem odontologia de ponta. No caso da medicina de ponta, você pega os grandes hospitais de São Paulo, são hotéis de 6 estrelas, e as pessoas vêm para cá em busca do melhor médico, o melhor cirurgião e a melhor hotelaria. Vem do país inteiro, vem da América Latina inteira para cá. Tem gente que não vai para os Estados Unidos se operar e vem para São Paulo, porque, em função de custo, em função de proximidade, em função de urgência, por várias razões. E você tem um atendimento médico em São Paulo privado que é comparável a qualquer país do mundo. Então, se o cara tem um plano de saúde, ele vem se tratar no Einstein, no Sírio, na Beneficência Portuguesa, no São José, no Oswaldo Cruz. É uma lista de mais de uma dúzia de grandes hospitais.
a rede hoteleira associada a esse atendimento médico faz parte do turismo para a cidade de São Paulo. Falavam que São Paulo era o túmulo do samba. Foi uma brincadeira do Vinícius de Moraes que pegou, depois que ele falou. E, quando nós regulamentamos o apoio da prefeitura para o Carnaval de Rua, o Carnaval de Rua de São Paulo virou o segundo evento que mais atrai turista. Antigamente, São Paulo era um deserto durante o Carnaval. Um deserto. As pessoas não ficavam em São Paulo, porque não tinha o que fazer aqui. Ou você comprava um ingresso para ir para o AMB, né, para o Sambódromo, lá no AMB, ou você ia para a praia. E aí eram 12 horas para chegar em Ubatuba, 15 horas para chegar na Ilhabela. Você não ouve mais falar disso. Você não ouve mais falar que alguém ficou 12 horas na estrada para ir para a praia no Carnaval, porque as pessoas ficam aqui. E mais, os hotéis ficam cheios durante o Carnaval. São Paulo é uma cidade, portanto, que tinha 51 semanas. Nós temos agora 52 semanas, porque a Semana do Carnaval existe em São Paulo. Eu estou dizendo isso porque a gente pensa, às vezes, eu vi que a tua fala inicial, você falava dos investimentos que a parte da resiliência da cidade é, por exemplo, você ter um programa de drenagem. É evidente que tem. Mas isso está sendo feito. Eu vou dizer uma coisa para você. É óbvio que de 5 anos para cá tudo deu uma parada, mas não é culpa de um prefeito ou outro. É uma crise nacional. Está faltando dinheiro para todo mundo investir. Então, não vou ficar aqui falando mal dos outros. Mas o fato é que não se investe mais. E isso é um problema. Não está se investindo. Mas eu sou de um tempo, e, portanto, não faz tanto tempo assim, que as enchentes em São Paulo afetavam o centro expandido da cidade, como hoje afeta a periferia extrema da cidade. O pessoal fala da Vila Itaim, lá no Itaim Paulista, que é um horror, porque o governo do Estado está devendo um polder lá há anos e não faz. Mas o que acontece lá hoje é o que acontecia na 25 de março, era o que acontecia no Pacaembu, era o que acontecia na arena do Allianz Parque, era o que acontecia em vários locais do centro expandido, que ainda sofre um pouco, em algumas localidades, por exemplo, Moca ainda tem problemas, o Tamanduateí, às vezes, ainda sai do leito. Ainda você tem problemas pontuais, mas assim, em escala infinitamente menor ao que São Paulo viveu. Porque você vai ajustando esses pontos de alagamento, esses pontos de transbordamento, e é óbvio que quando você para de investir, e isso está acontecendo, infelizmente, repito, é uma crise que não é da cidade de São Paulo, pelo contrário, a cidade de São Paulo não está em crise financeira. A cidade de São Paulo renegociou a sua dívida e saiu da crise. A cidade de São Paulo poderia estar hoje na situação que o Rio de Janeiro está. E não está, porque foi feita uma renegociação importante e a cidade se reviabilizou do ponto de vista fiscal. Mas está sobrando pouco dinheiro para a obra. E quando você não faz obra, no fundo, você está subinvestindo. Por exemplo, o que aconteceu na Marginal Tietê esse ano é uma coisa inconcebível. Uma coisa que não estava no horizonte, o Rio Tietê sair do leito, porque já se investiu muito ali. Né? Mas quando você para de desassorear o rio, de limpar o rio, por razões fiscais, você não tem orçamento, você começa a ter sinais de deterioração da infraestrutura urbana. E São Paulo não pode prescindir de uma infraestrutura urbana atualizada, bem conservada. Então, os piscinões, os polders, o desassoreamento de rios, a limpeza de córregos, isso tem que estar em ordem. Isso tem que estar em ordem, porque essa é a imagem, né, que se vende para atração de investimento, para mostrar a pujança da cidade e assim por diante. Outra questão importante, eu diria que também é um consenso que uma cidade tem que ter foco em educação. Né? E a razão de ter foco em educação é muito simples. Como nós não sabemos o que vai ser
do mundo daqui a 50 anos, as projeções indicam qualquer coisa, você tem que formar as pessoas. Você tem que formar as pessoas com habilidades e competências que elas possam se adaptar às novas condições econômicas que estão vindo, as novidades que estão vindo a cada ciclo de inovação. Então, as pessoas têm que estar bem formadas, né? Vocês aqui da engenharia, vocês sentem necessidade de complementar os conhecimentos técnicos que vocês têm, e que é de primeira linha, com outras competências que não são propriamente da área de vocês. Por quê? Porque essa versatilidade que vocês adquirem, ampliando um pouquinho o horizonte de formação de vocês, é fundamental para que vocês amanhã possam se adequar às condições econômicas. Esse raciocínio vale para uma cidade. Uma cidade tem que estar educada, com competências múltiplas, para que ela possa se adequar à realidade que virá. E isso exige pessoas habilitadas, competentes, para fazer a transição. Então, você tem que criar não só um ambiente educacional, mas um ambiente empresarial que seja estimulante. Então, se você não consegue abrir uma empresa na tua cidade, se você tem dificuldade de conseguir um alvará, se você tem, isso tudo é importante. E está combinado com a educação. Educação e trabalho têm que ser pensados quase que simultaneamente. Você tem que pensar a trajetória de uma pessoa de maneira que ela permaneça aqui. E mais, de maneira que você atraia talentos para cá. E São Paulo atrai e fixa talentos. Mas é preciso cuidado com isso, porque senão você vai perder talentos para outras cidades do Brasil, mas, sobretudo, para outras cidades do mundo. Porque São Paulo não compete com o Rio de Janeiro. São Paulo está competindo com as cidades globais. Então, você precisa estar atento a isso, né? Então, isso não é atribuição necessariamente do prefeito. Uma política de ciência e tecnologia se faz em parceria com o Estado, com a União, né? A Universidade de São Paulo é uma coisa imprescindível para São Paulo, né? Mas quando você pensa, dá para melhorar as condições da Universidade de São Paulo, eu diria para você, com segurança, dá. Por exemplo, o CEAGESP é uma empresa da União. E nós desenvolvemos um projeto para que o CEAGESP migrasse dali, saísse dali, embora nós mantivéssemos, na nossa ideia, um certo varejo deveria ser mantido ali, alguma hortifruti devia ser mantido ali, mas aquela área é uma área, somando o público e o privado, 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão de metros quadrados de área. Bom, aquilo ali, na minha opinião, tinha que ser pensado como um bairro combinado com a USP. Nós tínhamos que pensar um bairro tecnológico ali. Isso não significa bairro de rico, não é isso. Bairro bom é bairro que tem de tudo, pobre, rico, classe média, né? Mas, quando eu digo bairro tecnológico, um bairro que dialogue com o potencial de desenvolvimento oferecido por quem é formado aqui. Então, um bairro que atraísse empresas com determinadas características. Então, eu fui e sou defensor de que o CEAGESP, a gente mudou o plano diretor para o CEAGESP poder sair, oferecer o potencial de aproveitamento para o terreno, para que pudesse ser pensado ali, e assim, a infraestrutura está pronta para isso, que pensasse ali um bairro que dialogasse com os recursos humanos que são formados na Universidade de São Paulo, para complementar a vocação dessa zona oeste da cidade. Vocês sabem que ali na Vila Madalena, ali na Lapa, tem uma fronteira de empresas de game, de audiovisual, tem estúdio, tem uma opção de coisa acontecendo ali, viva. E se a gente articulasse com a universidade um bem bolado, você ia criar um hub aqui de empresas de ponta que, pensando 20, 30 anos para frente, ia criar um polo de desenvolvimento sofisticado na cidade. E você veja que você tem uma linha da CPTM para a Zona Sul, uma linha do CPTM que vai
de Barueri à Zona Leste. Você tem o metrô da Paulista, que quase está chegando ali, um pouquinho mais, descendo um pouco mais ali da Vila Madalena, chegaria ali na região do CEAGESP. O Rio Pinheiros, que se tornou um polo de atração de investimento. Então, você veja que, do mesmo jeito que eu falei de estoque de terra para o futuro, tem que ter estoque de terra para o presente também. E São Paulo precisa de um centro de inovação combinado com ciência de ponta. Nós não temos isso, como Stanford tem, por exemplo. E nós podíamos, vamos, entre aspas, sobrou 1 milhão de metros quadrados aqui vizinho. O que você vai fazer com isso? Tem que pensar. E aí tem todo o trabalho de participação mesmo, chamar a comunidade, explicar para as pessoas o que é esse projeto, explicar para que porque tem os clientes do CEAGESP têm que entender também para onde eles vão. Vamos nos lembrar que as marginais, a Bandeirantes, era o Rodoanel de São Paulo. Esse era o Rodoanel. Hã? Ou a CUPC, ou a Bandeirantes e as marginais. Esse era o Rodoanel de São Paulo. Hoje o Rodoanel de São Paulo está a 30 quilômetros do centro. Então, quando você pensa a logística disso, do ponto de vista da distribuição de mercadorias, horário de entrega de mercadorias, para desobstruir o trânsito, você tem que pensar um arranjo empresarial, um arranjo de ocupação do solo importante. Outra coisa que você tem que combinar é o seguinte: esse daqui virou uma grande mancha urbana de 2.000 km² aproximadamente. Digo, a região metropolitana. São Paulo, capital, tem 900 km² de mancha urbana. E a região metropolitana tem mais ou menos 2.000 km de mancha urbana. Muito bem. Tem 1.000 problemas logísticos com isso. Então, você tem que mixar os bairros, você tem que saber onde adensar. Visando o quê? Visando que a interação humana tem que ser a mais prazerosa e menos custosa possível. Então, você tem que pensar, por exemplo, questão de mobilidade. As políticas contra o automóvel, né, contra o veículo motorizado individual, o automóvel, eles não são contra ninguém. Eles são a favor da cidade. Então, quando você estimula o uso do transporte público, como está acontecendo no Centro Expandido, o Centro Expandido, em função do metrô e dos corredores de ônibus, aumentou as viagens de transporte coletivo e diminuiu as viagens de transporte individual. Na cidade como um todo, particularmente no centro de São Paulo. Quando você vai para a periferia, onde ainda não tem as facilidades do centro expandido, ainda você tem uma migração do coletivo para o individual. Mas se você não investir nisso, e se as pessoas começarem a perder parte das suas vidas no deslocamento, que é o que acontece hoje, em algum momento você vai perder um talento da cidade para outra cidade que ofereça melhores condições de vida. Então, é muito comum alguém buscar a qualidade de vida fora de São Paulo. A maneira e é natural que, em alguma medida, isso aconteça. É muito difícil você deter esse processo. Mas São Paulo ainda hoje atrai muito mais talentos do que perde. Mas isso tem que ser cuidado, porque você tem que estar sempre atrás da qualidade de vida, e essa questão do tempo de deslocamento é uma variável estratégica, é uma variável estratégica da vida urbana. Se as pessoas começarem a perder parte da sua vigília no trânsito, no deslocamento, na primeira oportunidade que tiverem, elas vão pensar, né, se permanecem ou saem. E se você está investindo em educação, investindo em talento, as oportunidades para sair vão se ampliar. Então, você veja que a resiliência de uma cidade, né, ela depende de um conjunto enorme de variáveis que têm que ser trabalhadas simultaneamente. A questão da diversidade, das oportunidades, a questão da educação,
a questão da matriz econômica que vai se alterar com o tempo, a questão do bem-estar. Então, tudo isso é algo que tem que ser levado em conta, e por isso que isso deixou de ser assunto exclusivo de urbanista. Hoje, uma boa equipe que pensa centros urbanos é uma equipe que vai de antropólogo, passando por sociólogo, até engenheiro e urbanista, e arquiteto. Mas não é um tema mais disciplinar, é um tema multidisciplinar. É um tema que tem que necessariamente congregar saberes de várias áreas para que a atuação do poder público atue, né? A atuação do poder público esteja sempre à frente dos desafios que podem advir de mudanças bruscas de transporte, comunicação, tecnologia. Então, o poder público tem que, de alguma maneira, tentar antever essas tendências e criar as condições para que a cidade possa responder a isso quando isso acontecer. Do meu ponto de vista, São Paulo tem mantido um vigor importante. São Paulo tem mantido uma capacidade de se reinventar importante. Temos essa crise aí, medonha, muito ruim. Isso, o que está acontecendo no Brasil, não é bom. Né? Nós precisamos voltar a pensar o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento nacional, mas eu entendo que São Paulo, até aqui, conseguiu. Né? Para vocês terem uma ideia, a região metropolitana de São Paulo responde por 20% do produto interno bruto do Brasil. Cada R$5 produzidos no Brasil inteiro, um é em São Paulo. Quer dizer, coisa para chuchu. Não é uma cidade qualquer. A capital responde por mais de 11% da produção nacional. Então, é uma coisa que... Agora, tem que cuidar. Nova York já viveu uma crise sem paralelo, com nada que São Paulo viveu, e foi capaz de se reinventar. Detroit vive uma crise e não foi capaz de se reinventar. Então, a gente tem que olhar também para cidades que dão certo, que se reinventam periodicamente, que procuram estar à frente dos problemas, criando as condições e antevendo possibilidades para que as pessoas possam, a partir de regras estabelecidas pelo poder público, ajudar a cidade a se refazer permanentemente. É quase que um moto contínuo isso aqui. A transformação tem que estar acontecendo permanentemente para o bem da própria cidade. É um organismo vivo que, a hora que parar, né, vai começar a viver problemas para os quais não vai oferecer solução. Você quer abrir para perguntas? Obrigado. A gente selecionou algumas perguntas aqui. Como você acredita que a sociedade civil e as empresas podem melhorar o problema da habitação social nas cidades? Olha, tudo começa com o poder público. Quando a gente fala assim, o fulano é especulador imobiliário, em grande medida, a culpa disso é do poder público, porque hoje nós temos instrumentos para coibir a especulação imobiliária. Precisa coragem para coibir. Mas vou dar 2 exemplos. Não sei se vocês viram algumas reportagens sobre o plano diretor de São Paulo, mostrando a evolução da produção de habitação de interesse social na cidade depois do plano diretor. São Paulo é uma cidade hoje que produz apartamentos por R$200 mil. Nós estamos falando de $50 mil. Você não compra um apartamento por $50 mil em nenhuma metrópole cosmopolita como São Paulo é. Muito difícil. E estou falando de apartamento novo. Você hoje sair daqui, você fala, não, isso é no fim do mundo. Não, não é no fim do mundo. Estou falando no centro de São Paulo. Você tem apartamentos hoje por 220 mil, 180 mil. Você consegue comprar. Isso, que mágica é essa?
Porque em muitas cidades você não consegue. Porque o plano diretor ordenou o território de uma maneira e dobrou a área reservada para habitação de interesse social. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar das ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social. Você pinta no mapa os lotes que só vão poder ser usados para a produção de moradia popular, que é apartamentos pequenos, sem vaga de garagem, uma série de características que atraem a população de baixa renda, com financiamento do FGTS. O que está atrapalhando um pouco de São Paulo é a falta de subsídio federal para a chamada faixa 1, que é aquela faixa de até 3 salários mínimos, que hoje não tem no Brasil inteiro. Mas, se você for para a faixa 2 e para a faixa 3, São Paulo é quem está produzindo habitação. Então, resolveu o problema do déficit habitacional? Não, porque o déficit é enorme. Mas São Paulo encaminhou as soluções para ir equacionando o déficit habitacional de maneira muito inteligente, com a criação das ZEIS e permitindo verticalização forte nessas áreas. Segundo ponto, o chamado IPTU progressivo no tempo. São Paulo lidera, no Brasil, o processo de sobretaxar terrenos em áreas com infraestrutura, de maneira que o IPTU do sujeito vai subindo ao longo do tempo, se ele não fizer nada com o terreno. Ou seja, se ele não der uma destinação para aquilo, ele, ao invés de pagar 1% de IPTU, vai pagar 2%, depois vai pagar 4%, até o limite que a lei estabeleceu, que é de 15%. 15% do valor venal do imóvel. Então, é uma punição grande. O que começou a acontecer? Com esses proprietários notificados, passaram a vender os seus terrenos para o mercado imobiliário. E você tem lançamentos hoje em São Paulo, nessas áreas, voltado para a população de mais baixa renda. Não é baixíssima renda, em função da falta de subsídio, porque para você trazer a baixíssima renda para a casa própria, só com subsídio muito forte. Por isso que eu acho também que a gente erra na política habitacional e a gente devia pensar mais em termos de locação social para a população de baixíssima renda do que a casa própria. Na minha opinião, funcionaria melhor. Até porque, muitas vezes, você dá condições para alguém de baixíssima renda adquirir um imóvel bem localizado e a primeira coisa que ele faz é um contrato de gaveta para vender esse imóvel, vai morar longe e realiza a mais-valia fundiária, que é a coisa mais racional que ele tem para fazer. Tá? Não é, apesar de não ser legal, é o que as pessoas fazem. Então, a gente devia pensar na locação social para os bairros centrais e o que vai exigir também o orçamento público, tanto quanto o subsídio. Obrigada. A gente tem uma última pergunta aqui. Como o senhor vê a questão de ocupação irregular em áreas de mananciais que sofrem com inundações? Olha, esse problema é terrível pelo seguinte: às vezes a ocupação é patrocinada pelo dono do terreno. É louco o que eu estou dizendo, né? Mas acontece isso em São Paulo. O dono do terreno patrocina a ocupação irregular. Por que ele faz isso? Porque vamos supor que você delimitou aquela área como uma área a ser preservada, portanto, não admite construção, para além de 10% do tamanho do terreno, que é o caso dessas áreas. Você só pode construir 10% do tamanho do terreno. Então, vamos supor um terreno de 10 mil metros, que é uma quadra, você só pode construir 1.000 metros. O que alguns proprietários fazem? Eles próprios vendem irregularmente, loteiam irregularmente, portanto, aquelas pessoas não são invasores, eles estão lá a convite, com um contrato de gaveta, em regra geral, feito por um laranja, um intermediário entre o dono do terreno e os adquirentes, e ele captura o dinheiro, some, e nem entra com a ação de reintegração. Ele fala, eu já realizei o meu imóvel, eu não peço a reintegração, e aquilo fica lá. As famílias acham que estão tudo ok, porque elas pagaram por aquilo,
o intermediário levou uma comissão e o proprietário do terreno vendeu sem dizer que vendeu. Não entra com a reintegração e aquilo fica naquela situação. É muito recorrente isso em São Paulo. Eu acho que nós devíamos criminalizar quem faz isso. Sabe? Esse tipo de coisa devia ser crime. E, na verdade, eu acho. Daria para tipificar como crime, crime ambiental, ou qualquer coisa assim. Só que eu não vejo ninguém tomando providência contra o proprietário. Porque o proprietário aparece aos olhos das autoridades do judiciário como vítima de uma coisa que ele mesmo patrocinou. Então, tem uma coisa muito mal resolvida em relação a isso, não só em São Paulo. Muito mal resolvida. Que precisaria de uma determinação, na minha opinião, maior até da parte do governo do Estado. E o governo do Estado se envolve muito pouco na preservação de manancial, porque é caso de polícia. É outro departamento, é uma autogrilagem do terreno. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas se vocês ainda tiverem alguma pergunta que não foi selecionada, sintam-se à vontade para perguntar pessoalmente. E agora a gente gostaria de homenagear o participante, entregando essa plaquinha de homenagem e agradecimento ao evento. Obrigado, gente. Obrigada a todas pela presença. Esperamos vocês amanhã às 11h, onde abordaremos o tema Engenharia Construindo Cidades, em que a construtora Tenda explicará a construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida e a Promon Engenharia analisará os impactos de uma grande obra de infraestrutura do tecido urbano. Convido vocês agora a se dirigir para o coffee break. Obrigada.